estou aqui no Espaço Brasil Energia com Gabriel Krops, do Comitê Nacional do GNV. Gabriel, obrigada por estar aqui com a gente. Eu vou já começar pedindo para você me situar nesse comitê. Como é que é o Comitê de GNV? Né? Onde ele está vinculado? Como é isso? Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O Comitê Nacional do GNV, ele é uma iniciativa de diversas organizações, diversas associações que representam todos os elos da cadeia de suprimento do gás natural veicular. Então a gente tem os produtores de equipamento, os distribuidores, os próprios revendedores, né, os sindicatos de postos revendedores, enfim, todos as convertedoras, que são um elo aí fundamental nesse nosso mercado. Então, todos os elos da cadeia que compõem, né, o suprimento do GNV em prol de promover a utilização do gás natural, tanto para os veículos leves, que a gente já está acostumado, todo mundo conhece, o táxi, né, o carro de aplicativo movido a GNV, mas também um uso que no Brasil é novo e que é muito interessante, tem um potencial enorme, que é o uso do gás no transporte pesado, para caminhões e ônibus também. E aí você veio aqui na Bahia Oil & Gas, você vai apresentar uma palestra, eu já trouxe essa palestra, né? Sobre... Foi ontem a palestra e foi um painel muito interessante, porque a gente teve no painel a Associação dos Produtores Independentes, a ABPIP, que mostrou todo o potencial de produção de gás natural nos campos terrestres por essas empresas independentes que hoje já estão produzindo um volume bastante expressivo. Inclusive, até eu fiquei sabendo ontem que aqui na Bahia, 66% do volume de gás distribuído pela rede de gás canalizado já é originário de produtores independentes. Isso acho que é um sinal de que esse mercado ele realmente está avançando, está se desenvolvendo com mais empresas e novas empresas. Então a gente tinha os representantes dos produtores, um representante dos transportadores de gás, né, dos gasodutos de transporte, o representante das distribuidoras de gás, o representante da indústria, e eu vim falar sobre esse segmento, que é o segmento veicular, que é o terceiro maior segmento de consumo de gás no Brasil. O primeiro é a indústria, o segundo é o uso para geração termoelétrica, mas a gente sabe que em alguns anos é um volume relevante e nos últimos anos não tem sido tão grande, e o terceiro é exatamente o consumo do gás para uso veicular. E esse consumo ele tem se mantido num crescimento, né? Por mais que seja leve, tem um tempo que eu não tenho acompanhado como é que ele está no último ano, mas como é que ele está avançando e como é que você vê a possibilidade, especialmente aqui no Nordeste? Isso é uma questão importante, né? Que a transparência, a informação do mercado é fundamental. E a gente costumava ter acesso, o mercado costumava ter acesso. Isso, enfim, por algum motivo não tem acontecido mais. Eu acho que é um toque aí que a gente pode dar, é uma demanda do mercado, não tem dúvida, mas acho que é um toque que fica aí também, né, para as autoridades, para o governo, para a própria Agência Nacional de Petróleo, que é muito importante dar essa transparência e oferecer ao mercado essa informação de consumo. Mas claro que a gente acompanha diretamente aí com as companhias distribuidoras de gás em todos os estados, e sim, é um mercado bastante estável, né? Diferente, por exemplo, da própria indústria, que tem a sua sazonalidade, diferente, claro, do uso termoelétrico, que varia de ano a ano, de acordo aí com regimes de chuvas e tal. O consumo veicular ele é muito estável, inclusive eu sempre lembro, né, que durante a pandemia a gente teve uma queda muito forte no consumo dos combustíveis. A gasolina caiu 50% o consumo, o etanol chegou a cair 60% o consumo em algumas regiões e o GNV caiu só 30%, sendo que em setembro de 2020 ele já estava nos mesmos níveis da pré-pandemia. Isso por quê? Porque o GNV no Brasil é um combustível de trabalho. São as pessoas, são os pequenos empresários, são as pequenas frotas que utilizam o GNV no seu dia a dia. Então, rapidamente, esse combustível já retomou a sua participação. Mas é claro que é um crescimento muito lento. Por isso que a gente aposta bastante nesse novo nicho de mercado, que é o uso para o transporte pesado, com os caminhões, os ônibus. Mas, claro, a gente tem que aumentar o número de postos e também preparar os postos de GNV existentes para receber esse novo mercado.
Claro que é muito diferente abastecer um veículo de passeio e abastecer um caminhão com GNV. Não é o mesmo equipamento, né? É o mesmo gás, mas não é o mesmo equipamento. Então isso é uma coisa que a gente tem promovido bastante também. Uma alternativa que eu acho que já está sendo adotada em alguns estados, que são os corredores azuis, né? E que o biometano pode ser um aliado nisso. É isso mesmo? Já daria para começar a desenvolver esse mercado usando biometano? O mercado já está se desenvolvendo, já começou, né? Então, assim, acho que quando a gente está falando aqui da iniciativa privada, né? O empresário, ele vai atrás da oportunidade. Então, claro que são poucas empresas, por enquanto, são os pioneiros, mas, enfim, a gente quando enxerga a oportunidade, a gente vai atrás. Isso já está acontecendo. Então, no Rio de Janeiro, já tem vários postos que estão preparados para abastecer os caminhões, São Paulo, Paraná, Minas Gerais já está começando agora, alguns estados aqui no Nordeste também, mas a ideia é que a gente consiga fechar esses corredores. Então, gente que chama de corredor azul ou corredor sustentável, eu prefiro corredor sustentável, é mais democrático, porque ele inclui o gás natural, que apesar de ser fóssil, ele reduz em 30% as emissões de gases de efeito estufa, e uma coisa que pouca gente fala, ele reduz em mais de 90% outros poluentes como material particulado, que é aquela fumaça que a gente vê no cano de escapamento dos caminhões e dos ônibus. Ele reduz o NOx, que é também um componente, um poluente muito nocivo à saúde humana. Então tem todo esse lado que, apesar do GNV ele ser de origem fóssil, ele já é muito mais ambientalmente correto do que o próprio óleo diesel. E claro, com a entrada do biometano, aí sim você vai reduzir em mais de 95% todos esses poluentes, inclusive os gases de efeito estufa. E o bacana é que o biometano ele é muito complementar ao gás natural. A gente sabe que a rede de gás natural no Brasil, a rede de gás canalizado, ela é muito restrita, né, às principais capitais e às regiões costeiras, e o grande potencial do biometano está exatamente no interior do país. Então não é difícil a gente imaginar uma complementariedade entre a rede de gás canalizado na costa, nas capitais, e o abastecimento de biometano no interior, permitindo então esse fluxo desses caminhões e desses ônibus por todo o território nacional. O que tem que acontecer no posto é um bico injetor específico. O investimento é muito maior do que para um posto normal? São várias fases. Então, a parte visível, o que a gente enxerga quando chega no posto e vai abastecer, é o bico. Mas trocar somente o bico não vai mudar nada. Qual é o grande problema, né? Um carro, um veículo de passeio, ele tem uma tancagem, um cilindro ali de 10, 15 metros cúbicos, às vezes 20, num caso muito específico. Um caminhão, ele pode ter uma capacidade de 200 até 300 metros cúbicos. Então, equivale aí a mais de uma dezena de carros. Então, o tempo de abastecimento de um caminhão num posto, vamos dizer assim, normal, é muito maior. Às vezes, os caminhões levam 45, 50 minutos ou até 1 hora para abastecer. E isso prejudica não só o tempo de abastecimento do caminhão, mas de todos os outros carros que estão abastecendo também. Todo mundo vai demorar mais para abastecer. Então não adianta só trocar o bico do dispenser, como a gente chama, porque o volume do abastecimento, a velocidade, o que a gente chama da vazão de abastecimento, ela não vai mudar nada. O que precisa ser feito é, na estrutura do posto, alguns ajustes para que a gente possa aumentar essa vazão de abastecimento, reduzindo o tempo. Mas é um investimento que pode ser feito em etapas. Então, claro que ninguém vai fazer um investimento milionário de um dia para o outro, não é isso. Você pode começar, os postos que tiverem interesse, eles podem começar a fazer os investimentos pouco a pouco, fazendo pequenos ajustes, já vão melhorar bastante na operação. E aí sim, conforme o aumento da demanda, conforme o volume de caminhões for aumentando, aí sim o empresário ele pode ir investindo mais e ter cada vez um volume de vendas maior. Eles podem comprar o biometano diretamente do produtor ou tem que passar por uma distribuidora? Não, hoje não. Você pode comprar da sua distribuidora de gás, do que a gente chama da companhia local de distribuição, cada estado tem a sua, mas você pode comprar também, sejam os postos que estão próximos do gasoduto ou principalmente os postos que estão longe
da rede de gás canalizado, esse é o maior potencial, eles podem comprar o biometano diretamente dos produtores e de vários distribuidores de GNC que também tem no mercado. Então essas empresas hoje fazem esse tipo de comercialização e essa logística de entrega, desde o produtor de biometano até o destino final. Então é uma possibilidade também. Lembrando que, né, o Brasil tem mais de 46 mil postos de abastecimento e desses só 1.700 tem o GNV. Então o potencial de crescimento é gigantesco. O que o comitê propõe? Que propostas vocês têm para aumentar esse mercado? Eu vejo que muita gente me pergunta, mas Gabriel, se o gás natural é tão bom, por que então não é maior? Né? E eu brinco, né? O gás natural ele é o bom, bonito e barato. Né? É bom no sentido do meio ambiente, ele é bonito porque realmente ele tem toda a questão da eficiência energética, ele tem a questão da autonomia, né? O gás natural ele rende 30% a mais do que a gasolina e até 80% mais do que o etanol. Então quem tem um carro movido a gás sabe, sente no bolso a diferença no final da semana, no final do mês, de quanto que sobra realmente para você gastar, né, com educação, com lazer, enfim, com outras coisas que você vai querer gastar que são muito mais interessantes com a sua família. Então, essa renda disponível que é criada pela economia com o GNV, ela é muito importante e tem até esse aspecto social, né? E ele é barato também porque a gente sabe que o gás natural ele é muito competitivo no país inteiro. É claro que dependendo de cada estado, essa diferença de preço, ela muda. Mas aí é que o negócio pega um pouco. Por quê? O gás natural ele é comercializado em metros cúbicos. Enquanto os combustíveis líquidos tradicionais, a gasolina, o etanol, o diesel, são comercializados por litro. E aí, como é que você compara 1 metro cúbico de gás com 1 litro de gasolina, de etanol ou de diesel? Né? É uma conta relativamente complexa que tem a ver com o poder calorífico de cada um desses energéticos. Então não é uma coisa tão simples. E muitas vezes o consumidor ele tem dificuldade de fazer essa comparação. Então, apesar do gás natural ser realmente bom, bonito e barato, ele não é maior porque existe uma questão de percepção da população em relação a essa competitividade. Então a principal plataforma hoje do comitê do GNV é que as empresas, as distribuidoras, os postos adotem como referência no preço do gás natural o litro de gasolina equivalente. Isso é uma prática já em vários países, nos Estados Unidos, vários países da Europa, onde o gás natural, ao invés de, ou adicionalmente a ser comercializado em metros cúbicos, mas mesmo que seja adicional, vai ali também qual é o preço em litros de gasolina equivalente, fazendo essa comparação do teor energético desses diferentes combustíveis. Então, o consumidor ele vai poder, de fato, escolher o combustível mais barato em termos de autonomia, ou seja, quantos quilômetros ele vai poder rodar com 1 litro ou com 1 metro cúbico do combustível que ele estiver comprando. Interessante. O Rio tem um exemplo muito bem sucedido de incentivo, né? Esse modelo, ele acontece ou está sendo proposto em algum outro estado? Alguns estados sim, mas de fato o Rio de Janeiro ele tem uma política de incentivo ao GNV que já vem de longa data, são mais de 30 anos do programa do gás natural veicular no Rio de Janeiro. Então isso começou lá atrás. E realmente o Rio de Janeiro ele foi pioneiro, continua sendo líder, né? Hoje mais da metade dos postos de GNV do Brasil todo estão no estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma média nacional, 2% dos veículos utilizam GNV. No Rio de Janeiro, chega a 24%, quer dizer, 1/4 dos veículos no Rio de Janeiro são movidos a gás por conta dessa vantagem, né? Então, acho que vários estados têm também algumas políticas de incentivo. Parte dessas políticas tem a ver com incentivos fiscais, com tributos, evidentemente, mas não só, acho que esse é um ponto importante, né? Existem outros incentivos que não são subsídios, não estamos falando do governo ter que abrir mão de impostos ou de arrecadação, nada disso. Apesar de que a gente tem estudos lá no comitê, no Rio de Janeiro e em outros estados, que quando o Estado ele abre mão de parte, principalmente do IPVA que a gente está falando, quando o governo abre mão dessa arrecadação do IPVA para um veículo de baixas emissões, como é o caso do GNV,
esse dinheiro, essa renda disponível que eu falei, ela volta para o consumo, porque a pessoa ela vai utilizar aquele dinheiro adquirindo bens, contratando serviços, investindo na economia local. Então esse dinheiro retorna e o governo geralmente arrecada mais do que ele arrecadaria, inclusive, com a própria venda do gás. Então, assim, é muito interessante e realmente funcionam essas políticas de incentivo. Tanto aqueles incentivos de base fiscal, de redução de impostos, mas outros incentivos que podem ser feitos em termos de simplificação, em termos de prioridade para rodagem, em vias expressas, por exemplo, para carros que são movidos a GNV, carros, caminhões e ônibus movidos a GNV. Prioridade, por exemplo, às cidades que têm sistema de rodízio. No mundo inteiro se utiliza isso. Os carros de baixas emissões, veículos de baixas emissões, estão isentos da restrição do rodízio, desconto de pedágio, para veículos de carga, por exemplo, podem rodar dentro do perímetro urbano, porque eles não estão poluindo. Então, são vários incentivos que não tem nada a ver com dinheiro, mas que podem promover cada vez mais a adoção de combustíveis de menor impacto ambiental. É um bom trabalho, então, né? Boa sorte, bom trabalho. Obrigada pela entrevista. Obrigado a você, foi um prazer.